Nesse mar de projetos reciclados e de franquias sendo refeitas e refeitas e refeitas e refeitas e refeitas, é interessante, é sempre válido, qualquer pessoa que tem juízo apoia projetos originais de grande porte, que é uma coisa que a indústria e os estúdios de modo geral não têm feito faz mais ou menos uma década. São raros os filmes originais de ficção científica e fantasia, né, de gênero de grande porte no caso, com exceção aí de alguns filmes, por exemplo, do Christopher Nolan, que é o cara que consegue aí bancar projetos gigantescos para o cinema, né, a partir basicamente do nome dele e com isso fazer grandes sucessos de bilheteria, como tem se provado aí ao longo dos últimos anos. E agora o Gareth Edwards, o diretor do Godzilla de 2014 e do Rogue One de 2016, né, chegou a vez dele. Ele é o cara que conseguiu com esses dois grandes sucessos de bilheteria dele, sucessos relativos de crítica também, bancar aqui esse projeto autoral, né, esse filme dele, escrito por ele, escrito e dirigido por ele, e co-escrito pelo Chris Weitz, que co-escreveu também o Rogue One. E o resultado é esse filme aí, o Resistência, o The Creator, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas e que tem sido já há mais ou menos uma semana e alguma coisa, bastante recebido com bastante entusiasmo pela imprensa americana e sinceramente, depois de passar eu já assisti o filme faz mais ou menos uma semana, eu tô com dificuldade de entender de onde vem todo esse entusiasmo, toda é, essa impressão positiva que a maior parte da crítica americana, na verdade eu consigo entender porque a crítica americana tem várias questões aí bastante complicadas e questionáveis. Mas o fato é que, goste ou não do The Creator, do Resistência, e eu particularmente, como dá pra notar, não gostei muito do filme, ele definitivamente pode ser muita coisa, mas original ele não é. Mesmo que seja baseado no material próprio, né, e essa é a parte triste da história, mesmo que ele seja um material inédito, né, mesmo que ele seja sim um material originalmente escrito para o cinema, o que é sempre muito válido para um filme aqui, no caso, na faixa dos 80 milhões de dólares, no fim das contas, eu acho ele mais genérico, eu acho ele mais derivativo, talvez do que se ele fosse inspirado num material original, porque tem vários filmes lançados nos últimos anos, vários filmes de ficção científica, de fantasia, de super-herói, inclusive, que são inspirados, no caso, em material original, em outro material, né, em um material base, seja um livro, seja um quadrinho, seja o que for, e que, no entanto, através de uma visão de autor firme, através de um diretor que consegue imprimir uma autoralidade, que consegue imprimir uma assinatura, são filmes que conseguem causar uma impressão nova. Eu poderia citar, por exemplo, o caso do Batman, do Matt Reeves, ou do Duna, do Denis Villeneuve. Curiosamente, filmes fotografados pela mesma pessoa. O Greg Fraser, que é um cara que consegue dar uma identidade visual, uma plasticidade muito particular para esses filmes, por exemplo, que são aí adaptações de personagens e de histórias já muito conhecidas. E curiosamente também o Greg Fraser está de volta aqui no Resistência, esse filme do Gareth Edwards. Ele também é o diretor de fotografia do filme e, adianto logo, eu acho que é uma das qualidades desse projeto aqui, que está justamente na mão do Fraser. É um trabalho visual, é um trabalho de escala, né, de imponência dos cenários e das locações reais, sobretudo no Nepal, que são realmente impressionantes. É um projeto que tem várias qualidades do ponto de vista visual e do ponto de vista da ação. O Gareth Edwards é um diretor que conseguiu demonstrar nesses poucos projetos que ele dirigiu. Ele é um diretor de uma obra muito curta, ele era muito mais um cara do setor técnico dos filmes do que um autor definitivo. Ele começou a fazer filmes através logo desses blockbusters, mas enfim, como ficou provado principalmente no Rogue One, ele tem uma capacidade bastante sólida na orquestração das sequências de ação e de sequências grandiosas, né? Não é um cara só que manipula bem pequenas cenas de ação e que faz o feijão com arroz, não, ele consegue, mesmo aqui no Resistência, por exemplo, lidar muito bem com planos abertos e com situações em que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o fato dele trabalhar principalmente com locações reais, em grande parte aqui no Resistência, ajuda muito ao filme do ponto de vista da dimensão do ambiente, do ponto de vista do universo. Então ele não parece um filme feito de qualquer maneira numa tela verde, não que a tela verde em si seja um problema, quando bem usada ela pode ser brilhante, mas ele não parece um filme feito nas coxas, né? Simplesmente ali para ter um acabamento digital fácil. Ele realmente parece um trabalho robusto de alguém que quis e que gosta de orquestração em grande escala. Sobretudo da metade para o fim, o Resistência ganha um corpo visual significativo. Mas enfim, falando tudo isso, eu na verdade não expliquei, não contei qual é a história do filme, porque a história realmente é um negócio incrivelmente
altamente conhecido de qualquer pessoa que já tenha visto 5 ficções científicas na vida no máximo, né? Ele se passa no futuro, ali em torno de 2065, e nesse futuro a inteligência artificial cresceu num ponto que já está substituindo várias tarefas humanas e isso já está saindo de controle. Chega-se ao ponto de uma explosão acontecer e essa explosão, que é fatal para a humanidade, é inteiramente atribuída, né, a culpa dessa explosão é inteiramente atribuída à inteligência artificial. E aí a inteligência artificial começa a ser sistematicamente caçada pelo governo americano. E aí a gente está falando aqui, lógico, de governo americano, mas o cenário do filme, os cenários de modo geral, são todos na Ásia, no leste da Ásia, como Nepal, tem sequências gravadas na Tailândia também. O Gareth Edwards, na verdade, e a produção do filme, pouco antes da pandemia, né, ali em meados de 2019, foi nessas locações, né, foi em várias locações, inclusive no Japão, na Indonésia também, para dar essa estudada, né, no ambiente. Inclusive o filme tem um pouco desse clima de filme de guerra do Vietnã e tem um meia-culpa meio esquisito aqui também com relação a isso, que dá para entrar em mais detalhes e eu escrevo um pouco mais sobre isso na minha crítica escrita, eu vou linkar aqui também na descrição. Mas é um filme que, no final das contas, apesar desse cenário grandioso, esse tema da inteligência artificial ele acaba vindo para começo de conversa num momento meio inoportuno, né, para o filme. A essa altura que a gente está falando aqui, que eu estou gravando esse vídeo, a greve dos roteiristas já acabou, mas a greve dos atores continua aí, e um dos motivos da greve, um dos motivos amplamente conhecidos da greve dos roteiristas, foi justamente a questão do uso da inteligência artificial para escrever e reescrever roteiros, né? Essa substituição de trabalhos aí no mundo da indústria. Então você tem aqui no filme uma tentativa bastante clichê, diga-se de passagem, mas um clichê que vem na hora errada, ainda por cima, da humanização da inteligência artificial. Aqui no filme, por exemplo, você tem um personagem do John David Washington, que é um cara que o governo americano coloca para descobrir e aniquilar, naturalmente, o criador, no caso, daí que vem o título original do filme, o criador de uma tal inteligência artificial que na verdade funciona como uma arma de destruição de uma arma humana superpoderosa, utilizada justamente para caçar essas inteligências artificiais. Então você tem aqui um personagem principal, basicamente, que tem que encontrar o criador e essa inteligência artificial, só que essa inteligência artificial tem, obviamente, como já está no pôster, está no trailer também, tem essa figura, tem essa forma, né, de uma criança. E isso em si já é um negócio meio básico demais, né? Você transforma a inteligência artificial numa criança e uma criança cheia de fofura e de sentimento para que o público fique mais facilmente envolvido com aquilo. Então é uma tentativa genérica, pasteurizada inclusive também, de você trabalhar com essa tentativa de humanização da inteligência artificial. E da maneira como o filme trabalha isso, né, não tem absolutamente nada de novo nesse tratamento do tema da inteligência artificial. Não tem nada de novo, inclusive, na iconografia dos robôs também aqui no filme. Com exceção dos efeitos visuais que realmente impressionam pelo realismo, dá pra ver que é um filme que tem um trabalho muito cuidadoso com o design de produção. A construção de mundo em si, ela tem sim sua grandeza, mas ela não oferece a sensação de que você está diante de um mundo novo de fato. Não, você está diante de uma reciclagem aqui de N outros filmes de ficção científica, como é o caso do Blade Runner, como é o caso do Ghost in the Shell, é o caso inclusive do AI, inteligência artificial do Spielberg. Vários conceitos lembram um bocado o AI, mas o Spielberg, no caso do AI, aliás, o Spielberg, um gênio de contar histórias e de drama, né, de construção dramática, conseguia tirar daquela história uma fábula muito particular, mesmo que a temática em si, as discussões geopolíticas, sociais, sejam meio básicas, né? Você pode ali expandir para outras discussões, mas de modo geral a coisa é meio básica. Aqui não chega nem a ser básico. Aqui mal existe uma discussão firme sobre o assunto. Aqui você tem a guerra dos humanos e a inteligência artificial, e aí fique do lado dos personagens ali marginalizados que estão sendo caçados, que são as inteligências artificiais. E aí, lógico, os humanos são todos muito malvados, estão atrás de pegar as inteligências artificiais. Então você tem aqui uma dicotomia muito convencional, um visual que, apesar de impressionar pela dimensão, pela grandiosidade, realmente impressiona mesmo. Tem vários momentos em que som e fotografia chegam numa comunhão muito bacana aqui, sobretudo, como eu falei, na segunda metade. Mas apesar de tudo isso, você está diante de algo que não chega nem no interesse genuíno por explorar um clichê.
porque até o clichê aqui é tratado de uma maneira meio banal. O terceiro ato lembra um pouco o Rogue One, a escala tem sim sua grandeza, tem seu valor de entretenimento. John David Washington é um ator não só carismático e bonito, mas um ator que tem realmente muito comprometimento com as coisas que ele faz, mesmo que sejam papéis escritos a duas linhas, como é o caso do papel dele aqui no The Creator. Eu lamento, portanto, que seja um projeto com tanta ambição de escala e que talvez até eles achem, e eu não sei porque a imprensa americana também achou, mas que estão fazendo um projeto grandioso e inovador e estão apontando para um futuro aí no tratamento da ficção científica, que estão usando um material original para tentar expandir aí as possibilidades do cinema atual. Não sei se eles acham que estão fazendo isso, mas sinceramente, vendo o filme, no fim das contas, a sensação que eu tenho é que ele é uma refilmagem de várias outras coisas que eu já vi, mesmo sendo um material inédito.